Olá, o Câmara Entrevista recebe hoje uma pessoa que dispensa a apresentação. 5 vezes eleito prefeito de Extrema, ajudou o município a se tornar referência no país como modelo de gestão pública, levando o município à condição de maior potência econômica do estado de Minas Gerais. Nosso bate-papo é com o médico e ex-prefeito Luiz Carlos Bergamin. Ele nasceu em 1951 em Londrina, no Paraná. Teve uma vida difícil. Seu pai, Sr. Américo, sustentou a família furando poço e trabalhando em obra. A mãe, além de cuidar da casa, lavava roupas para fora. Para aumentar a renda, seu pai dava aulas de sanfona. Anos depois, Sr. Américo abriu uma pequena fábrica de artefatos de cimento. Aos poucos, a fábrica começou a dar frutos de um negócio bem sucedido. Luiz Carlos Bergamin conta que na infância muitas vezes não tinha o que comer e ia descalço para a escola. Em 1972, passou em medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Em 1978, após formar-se médico, mudou-se para São Paulo e se especializou em cirurgia geral no Hospital Municipal do Tatuapé. A vontade de retornar para o interior o trouxe para a Extrema, em 1981, ao adquirir parte do Hospital São Lucas. Já em 1988, inconformado com o desenvolvimento acanhado da cidade, resolveu entrar para a política. Em 1989, tornou-se prefeito pela primeira vez. Então fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Doutor Luiz, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem. Prazer receber o senhor aqui no Câmara Entrevista. Boa tarde a você, a todos que nos estão acompanhando. Para começar a nossa conversa aqui, doutor Luiz, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na medicina. Como é que surgiu esse interesse pela profissão? O senhor teve alguma interferência da família ou o senhor já sabia que queria ser médico? Olha, interferência da família não tinha, porque meu pai era semi-analfabeto, tinha o 4º ano primário. Minha mãe era analfabeta, entendendo? Então, foi vontade mesmo que apareceu em mim, cedendo, de fazer um sonho e só depende de você para realizar. Lógico, muito esforço. E naquela época, a verdade, assim, como você fez a colocação, nós éramos muito pobres lá, entendendo? Na época. Pois, logicamente, o pai foi embora para frente, que era uma pessoa que tinha ambição, e realmente fez acontecer e nós até evoluímos. Mas naquela época da medicina e tal, onde eu estudava lá naquele tempo era primário, admissão e ginásio. Era diferente. Né? Era diferente. E aí era científico o 2º grau no nosso tempo. E a verdade é uma só, né? E era tudo público. Não tinha dinheiro para pagar, né? Então, quer dizer, só que naquela época, quem quisesse estudar, a educação no Paraná era de alta qualidade, entendendo? Cara, né? Eu comecei estudando, porque moramos muitos anos em Ibiporã, nasci em Londrina, mudamos para Ibiporã, depois voltamos para Londrina de novo. Praticamente até o ginásio eu fiz em Ibiporã. E depois, tudo público. E aí eu fui para o científico em Londrina, o Vicente Rijo, e que era um tremendo de uma escola pública, entendendo? Do Estado, e que praticamente dava uma tremenda de uma formação. E aí o que acontece? Nós fiz o cursinho, cedendo só o cursinho que meu pai pagou, e passei numa medicina pública, porque a Universidade Estadual de Londrina era pública. Na época. Tinha 2 faculdades no Paraná, a Universidade Estadual de Londrina e a Federal de Curitiba. Você vê, hoje não, hoje tem uns 50, hoje, faculdade no Paraná. Naquela época nós tínhamos 2, era muito difícil você passar em medicina. Tinha que ralar muito, estudar muito. Então, o que acontece? Foi aquela vontade, logicamente eu lutei de unhas e dentes para chegar naquele meu sonho, né? Sonhar de ser médico, fui médico, entendendo? E realmente a medicina é algo maravilhoso, né? É um sacerdócio. E eu exerci a profissão como um sacerdócio, né? Vim embora, me importei muito com a minha formação, estudei muito na faculdade,
E quando vim fazer a residência, só fiz a residência, para aprender mesmo. E logo depois da residência, eu vim para aqui para Extrema, né? Não queria ficar em São Paulo. São Paulo, nunca gostei de cidade grande, entendendo? Então, o que que acontece? Eu sempre fui do interior e eu acho que tinha que voltar para o interior. E apareceu na minha vida Extrema. E graças a Deus, eu tenho que dar um beijo no pé de Deus, de mostrar a Extrema, colocar no meu caminho. É isso que eu vou perguntar para o senhor agora. E como é que foi esse encontro com Extrema? O senhor planejou mudar para cá? Como é que surgiu esse interesse pela cidade? Extrema foi assim, era o Dr. Valdir, dono do hospital, e minha sogra tinha colocado na Associação Paulista de Medicina, lá nós tínhamos uma revista, e ela tinha colado com um casal de médicos que iria embora para o interior. E de repente o Dr. Valdir, que estava passando um aperto danado aqui no hospital, ele apareceu na minha casa oferecendo uma parte do hospital. E aí vim ver o hospital e compramos uma parte do hospital. Bom, e chegando aqui, em 10 de setembro de 81, que acontece? Eu vi que o hospital estava quebrado, né? Uma situação difícil. Aí busquei, chamei o Sebastião, que era o companheirão, que nem irmãozão, falei, olha, eu vou te falar para você, é um negócio ruim que eu fiz, mas que pode ser bom, certo? Futuramente. Só depende de nós também. Foi arriscado, mas... É lógico, depende de nós. E aí eu falei, ó, vamos correr atrás, nós levantamos isso. E aí foi dessa maneira. O Sebastião chegou praticamente em novembro, 2 meses depois, o Sebastião estava chegando aqui, né? Comprou 5%, eu comprei 15% do hospital, e aí fizemos uma sociedade com o Valdir, né? E a partir daí começamos a trabalhar, como se diz, um tijolinho em cima do outro, né? Fazendo um alicerce de tudo, né? Naquela época, quando nós chegamos, 99% do nosso povo era atendido em Bragança. Ninguém ficava aqui. Bragança era uma referência. Era referência, ninguém acreditava. Então o hospital era também muito precário, cedendo, e aí foi trabalhando, né? Duro, cedendo, correndo atrás. Depois veio o Dr. Mauro Perini também para nos ajudar. E realmente levantamos esse hospital, né? Que graças a Deus também foi um sonho de todos, né? Eu, Sebastião, o Valdir também tem a parcela dele, entendendo? Maria de Lourdes, doutor Moura, doutora Jussara, entendendo? E doutora Adalberto. E um tanto de médicos que estão aí nos ajudando a fazer Extrema ser hoje a referência na saúde aqui no sul de Minas. Vou perguntar sobre o hospital para o senhor ainda. Na época da sua vinda aqui para Extrema, doutor Luiz, o senhor assumiu a administração do hospital, que ainda estava em fase de estruturação, e hoje ele se tornou uma referência na região. Conta um pouquinho, como é que foi aquele momento? Eu acho que assim, era tudo muito dificultoso, entendendo? Na época. Mas trabalhamos assim, com muita dedicação, entendendo? Em melhorar a qualidade do hospital. A partir de 2012, que foi o grande salto, entendendo, do hospital. Aí, realmente, aí estava eu, Sebastião, Moura, né? Nós tínhamos mais empresas já aqui, tudo, entendendo? E aí, nós falamos, vamos fazer desse hospital, ninguém pega um tostão, o dinheiro vai tudo aqui para dentro, o caixa, para realmente a gente reestruturar esse hospital. Vimos que a importância de ter um hospital de referência aqui no sul de Minas. E era o único, naquela época, aqui na cidade, né? Então, quer dizer, e não só isso, na região, porque você pegar Cambuí, Camanducaia, Itapeva, Toledo, Munhoz, cidades menores, né? Vargem mesmo, Joanópolis. Então, toda essa cidade, ela tinha carência de assistência à saúde. Então, por que não nós fazer do hospital o nosso grande sonho de realmente resolver o problema de saúde da população aqui nessa região? E é o que nós corremos atrás, e graças a Deus o hospital está aí. O hospital hoje com uma tremenda de uma infraestrutura, entendendo? Um hospital hoje que faz em torno de 500 cirurgias mês,
que tem ressonância, que tem tomografia, que tem hemodinâmica, né? Coisa que não tem na cidade da região. Hemodiálise, UTI. Hoje, você vê, isso nós conseguimos praticamente lá em 2011, 2012, nós já começamos a tornar esse hospital uma referência pela a infraestrutura que foi ali colocada, entendendo? Porque para você resolver o problema de saúde das pessoas, primeiro você tem que arrumar o local, dar infraestrutura, porque daí o paciente chega e é resolvido. Então, quer dizer, e isso nós municiamos o nosso Hospital e Maternidade São Lucas de toda a infraestrutura necessária para dar um amparo mesmo em termos de assistência à saúde. E hoje, graças a Deus, é a referência aqui no sul de Minas, né? E isso não é só nós falamos, é o povo que fala, que é isso que é sentido para o nosso povo. Reconhecimento, né? Doutor Luiz? É o reconhecimento. Doutor Luiz, falamos de saúde. Agora, outro tema que não pode ficar fora dessa nossa conversa é política. Política. Em 1989, o senhor foi eleito prefeito. Como é que foi o início de tudo? Uma coisa também, eu queria fazer antes de voltar nessa pergunta, eu queria fazer uma colocação. Nós transformamos também a saúde pública de Extrema, que era muito precária em 89, 1º de janeiro, quando eu peguei, quando eu fui primeira vez prefeito. E nós transformamos a saúde pública numa das melhores, de exemplo em termos de assistência médica aqui no sul de Minas. Não tem praticamente cidade que dê assistência médica no porte de Extrema que Extrema dá hoje. E isso pode colocar e correr os 853 municípios, certo? Isso na parte pública. Nós desenvolvemos tanto a parte público-privada do Hospital e Maternidade São Lucas, que nós desenvolvemos isso, como desenvolvemos a parte pública. Né? Tanto é que o pronto-socorro municipal eu comecei em 2010. 2014, o Jair Olivotti, eu inaugurei com o governador Alberto Pinto Coelho. E em 2015, para 2016, eu comecei o Roberto de Cunto, a parte hoteleira, certo? O projeto foi nós que fizemos no meu último mandato, no 5º mandato. Então, quer dizer, praticamente, e não só isso, as UBS, entendendo? O Programa de Saúde da Família foi instituído praticamente com cobertura total aqui no município, na parte pública. A saúde pública hoje, a nível de Minas Gerais, é elogiado em todo o tempo. Isso foi montado desde que nós pegamos, quando tinha uma ambulância e praticamente um postinho ali na Avenida da Saudade. E nós transformamos tudo isso nessa potência hoje. O município hoje atendido, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu queria colocar, entendendo? Que nós não só trabalhamos a parte público-privada nossa, particular, como desenvolvemos, tanto é que hoje o maior concorrente nosso é a parte pública, na parte de saúde, certo? Que é o Hospital Municipal. Então, acho que isso é uma coisa bacana. E isso dá assistência realmente a olhar para a nossa população. Crescimento que o sistema teve, né? Isso aí, então vamos falar agora de política. Vamos, vai de política, vai. Em 1989, o senhor foi eleito prefeito. Como é que foi o início dessa trajetória? A verdade é assim, eu nunca fui político na minha vida, mas eu era da comissão de festa da faculdade, entendendo? Mas política eu não era muito antenado. Mas chegando aqui em Extrema, o que nós vimos? Que além da dificuldade de alavancar o hospital, a cidade também estava meio um tanto parada, né? 8.000 habitantes, paradinha no tempo, entendendo? Sem perspectiva nenhuma, sem dar oportunidade a ninguém. Então, precisava desenvolver essa cidade. E aí, o que acontece? Aí que nós se metemos na política e, graças a Deus, em 88, dia 15 de novembro, que foi a eleição, ganhei a eleição. Nós tínhamos 6 candidatos na época e eu fui feliz junto com o Jamanta e ganhamos a eleição. Praticamente, a partir daí, trabalhamos como nunca, entendendo? E é isso que é importante na política, né?
a política foi muito bem para a Extrema porque teve uma continuidade. Eu tenho 5 mandatos, mas eu não posso destacar os 2 mandatos do doutor Sebastião. Ele foi contínuo, ele foi praticamente uma continuidade. Então, essa foi a grande vantagem do desenvolvimento de Extrema, por uma continuidade de administrações que pensavam do mesmo modo, fazendo a coisa acontecer. E nós tivemos uma expertise muito bacana, eu e o Sebastião, foi realmente ver em Extrema, que Extrema era uma localização privilegiada, entendendo? Né? A localização, a logística dela é privilegiada. Estamos a 100 quilômetros de São Paulo, a 160 do Porto de Santo, a 100 de Cumbica, a 120 de Viracopos, a 40 quilômetros da Dom Pedro. Né? Então, nós estamos no Porto Seco de Varginha, nós estamos aqui a 200 quilômetros, né? Nós estamos na posição lindeira, a posição lindeira da Fernão Dias, que liga as 2 grandes capitais, que é São Paulo, de Minas, Belo Horizonte. Hoje voltou novamente a Fernão Dias, ela liga os 2 PIBs, porque hoje Minas Gerais é o segundo novamente, entendendo? Então São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais é o primeiro e segundo PIB, né? E não só isso, e nós enxergamos que na época, lá em 89, nós tínhamos em torno de 30 mil habitantes num raio de 150 quilômetros. E uma vez que o nosso transporte é rodoviário, então impactava muito menos no preço final dos produtos. Então, aí nós saímos uma luta de arrebatar empresários e, lógico, pegar uma representação a nível de Estado, porque quem faz os benefícios fiscais era o Estado, através do ICM. Então, o que acontece? Nós fomos no Estado, pegamos uma representação, que são nossos deputados, governador, e justamente mostrando que aqui era o local, certo? Perto de São Paulo, e nós trazíamos as empresas de São Paulo para cá, através dos benefícios fiscais, né? E aí aconteceu esse parque industrial, nós trouxemos em torno de 200, 250 empresas na época, e que a partir conforme foi vindo uma atrás da outra, as empresas, a arrecadação foi aumentando fabulosamente. Tanto é que eu trabalhei com 150 milhões em 2016, o João já em 2017 já foi para 200, 200 e pouco, depois 300, 600 hoje. Isso tudo foi implantação do trabalho. 28 anos trabalhando, todo esse parque industrial, estruturando, dando infraestrutura, melhorando a educação, saúde, para justamente trazer essas empresas. Extrema se tornar o que é hoje, né, doutor Luiz? Extrema se tornar o que é hoje, né? A verdade é uma, né? A verdade, o trabalho nosso culminou numa das cidades que mais se desenvolveu socioeconomicamente. Os dados estatísticos em termos socioeconômicos é estratosférico de Extrema. Você vê, tanto nesse momento, é uma das cidades que mais cresceu, quase 70% aí de 2010. Deu 12 anos e 70% de crescimento. Mas não é só crescimento, não. E PIB é o 6º de Minas Gerais, é o primeiro PIB per capita de Minas Gerais, é o 6º do Brasil. Certo? Isso tudo é um trabalho de continuidade. Então, nós combinamos nisso tudo, entendendo? Através de um trabalho sério. Agora, hoje, todo mundo, o negócio, né, Extrema, aquele negócio, né? Olha o sapato lustroso, mas o dedo sem unha ninguém vê. Os topão que nós demos para chegar no ponto que nós chegamos. Foi muito trabalhoso, foi com muita luta, entendendo? Com muito esforço que nós chegamos aonde nós chegamos. A gente está falando de continuidade. O senhor foi reeleito prefeito em outras 4 gestões. Em 2 gestões. Isso 2 gestões. E com uma margem de aprovação muito grande em todos os pleitos. Em todos os pleitos. Como é que foi esses períodos frente ao executivo aqui de Extrema? Então, a verdade é assim, né? Conforme
Aí você também, você vai adquirindo experiência, essa que é a verdade. Você vai se embasando em termos de experiência. Então, se você me perguntar quais os 2 mandatos melhores que eu tive, o quarto e o quinto. Por quê? Primeiro porque tinha arrecadação, é bem mais fácil de você trabalhar. Lógico, o primeiro foi muito difícil, porque tinha dívida. Tinha que correr do... O senhor estava construindo uma política, né? E aí a gente estava montando, praticamente engatinhando tudo. Depois o Sebastião veio, deu continuidade na implantação de infraestrutura e tudo, acendendo. Aí começou a vir as primeiras empresas. Tanto é que o trabalho da American National Can, que é a primeira empresa que se instalou aqui na época, em 97, foi eu que inaugurei, mas foi trabalho do Sebastião, certo? O Sebastião que trouxe lá no Pessegueiro, acendendo a American National Can. Hoje aí, líder mundial de fabricação de latas. Hoje, acendendo é a BAL, certo? BAL. Então, quer dizer, isso daí que é importante, né? Então, um trabalho de continuidade, um implantando, o outro vem e implanta mais alguma coisa, o outro vem e implanta mais alguma coisa. Então, esse foi o grande ganho em termos administrativos, meu e do Sebastião, trabalhando em prol da nossa população extremense. Sobre as suas gestões, doutor Luiz, Extrema ela também virou uma referência em algumas outras áreas. Eu vou citar educação, meio ambiente, habitação, indústria, turismo. E isso fez a cidade, inclusive, receber alguns prêmios. Como é que o senhor definiria o trabalho que foi feito nessa época? Eu acho que assim, eu acho que todo o trabalho ele foi feito numa visão ampla. Certo? Não é só, por exemplo, ter um parque. Para ter outro parque industrial, você vai trazer uma migração muito grande. E, logicamente, o ator principal da cidade é os seus moradores, é a sua população. Você tem que tratar. Então, o que acontece? E outra coisa importante, eu fui um cara que sentei no banco de escola, certo? E a escola, ela abriu todas as portas de oportunidade para mim. Assim como abriu para mim e para o Sebastião, que nós éramos formados, nós pensamos a mesma coisa em relação à nossa população. É realmente o banco de escola que é a saída. Né? Então, a educação tinha que ser em primeiro lugar, certo? Como nós trabalhamos na educação para evoluir a educação. Não só isso. A saúde. O povo tem que estar com saúde para poder trabalhar e fazer a coisa evoluir. E não só isso, nós éramos da área também. Então, é outra coisa. O esporte, maior, né? Lazer, cultura, é uma coisa que é importantíssimo na saúde de qualquer uma pessoa. E é importante de contrabalançar as drogas, a violência. Então, isso é uma coisa que nós tínhamos que desenvolver também. Entendendo? O meio ambiente, nós tornamos ele forte. Por quê? Porque nós tivemos um parque industrial que ele vinha de um certo modo, por mais que você tome todo o cuidado, ele destrói. Então, por isso você tem que ter um meio ambiente forte e nós tornamos ele com visibilidade a nível estadual, recebendo prêmios e mais prêmios. Nós fomos premiados em tudo quanto é lugar. Né? Em Dubai, acendendo em 2013, acendendo num trabalho contínuo meu e do Sebastião, do Paulinho Pereira, acendendo... Hugo Werneck, tudo, nós fomos 3 vezes o Hugo Werneck e outros que nós ganhamos, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque era a política pública realmente que tinha que estar aqui protegendo o nosso município. E não adianta você realmente querer desenvolver e pensar só no dinheiro e você destrói o lugar que você vai morar. Ué, o meio ambiente ele vem para justamente ele corrigir certas distorções onde se passa um pouco a mais na destruição. E é o que nós fizemos. O meio ambiente hoje, ele é exemplar. Saiu agora na Globo, mais de 2 milhões de plantas aqui plantados pelo nosso conservador. O nosso conservador das árvores serve, por exemplo, para 100 municípios aqui em Minas. Produtor de água. Certo? Ele saiu daqui, ele foi criado aqui com o Paulo Pereira, na época do Sebastião, e dado continuidade por mim, certo? Foi 20 anos de trabalho contínuo nele, certo? É um projeto produtor de água e uma renda para o próprio proprietário de terra. Né? Muito fácil. Você vê hoje no Amazonas,
Nós temos chuvas pra caramba aqui no Rio Grande do Sul, inundando tudo. Em compensação, no Amazonas, os rios não tem nem navegação está sendo afetada. Secando. Por quê? Porque você não protege as nascentes, as beiras de rio e tudo, essa que é a verdade, né? Então, quer dizer, nós temos que fazer o dever de casa. Você vai falar que no Nordeste não tinha rio? Tinha rio no passado, mas a própria ação do homem destruiu isso. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar. E eu acho que o que nós fizemos, realmente, a gente olhar para trás. Tudo que nós fizemos, a gente tem que botar a cabeça no travesseiro e falar, olha, nós realmente temos um legado e deixamos algo de bom para o nosso município. Houve uma contribuição muito Aliás, grande, né? quando você administra um município, você quer fazer a parte pública, que é importante, certo? Você tem que fazer as coisas para ajudar o povo. E principalmente nesse país, um país que hoje 80% tem necessidade, se não tiver a proteção de quem administra e olhar com mais carinho para esse povo, não tem jeito, certo? Então é desses políticos que nós precisamos. Extrema, você vê, eu tenho 5 mandatos, eu não tenho um processo que transitou em julgado. Não devo nada na Todas justiça. as contas aprovadas. Todas as contas aprovadas, né? Então, o que acontece? Não é isso que a gente vê hoje no nosso país, certo? O que a gente vê é gente se enriquecendo com a política, certo? E a política é o contrário. A política é para a pessoa fazer o bem para as pessoas, entendendo? Não se servir das pessoas. Exatamente. Doutor Luiz, a gente está falando sobre várias pastas, eu queria mudar um pouco a pergunta. Hoje, o Extrema é uma potência em relação à geração de emprego e renda. A criação de novos distritos industriais, como o senhor falou, ganhou força quando o senhor foi prefeito. Como é que o senhor enxerga a cidade hoje dentro do cenário produtivo do país atualmente? Não, é uma cidade produtiva, que hoje também teve aí o e-commerce praticamente aí com uma quantidade enorme de galpões, certo? Todo mundo enxergando Extrema, mas que neste momento eu acho que é importante uma correção de rumo, certo? O que acontece? Nós temos que melhorar a qualidade de vida do nosso povo, certo? Não podemos perder a mão, certo? Porque tem arrecadação, tem tudo, certo? Vamos investir no que vai melhorar a vida do nosso povo, certo? Porque é através, como se diz, vamos dourar a pílula, certo? É isso que está precisando agora, é investir realmente na melhora de qualidade de vida, melhorando a educação, a saúde, certo? A habitação, principalmente, os aluguéis estão muito altos, estão solapando o salário do nosso trabalhador, né? Então, o que acontece? Tem que ter uma visão social muito grande. O esporte, lazer, cultura, a música, a arte, Também, né? Cultura, certo? Então, tudo isso é importante. Tem que aproveitar esse momento para nós alavancarmos a melhora de qualidade de vida e a formação das pessoas que estão morando aqui dentro. Dá oportunidade às pessoas se formar, achar um jeito de levar todo mundo para as escolas, sentar no banco de escola, para nós melhorar a qualidade de formação da nossa população. Viu? O senhor tem bastante experiência política, acompanha certamente as pesquisas e mesmo não estando em mandato, o senhor sabe como é que é a movimentação na política. Olhando para 2024, doutor Luiz, na sua opinião, a tendência será de renovação ou de continuidade no cenário político? Eu acho que assim, com certeza, eu acho que as coisas quem colocar o melhor projeto, você está entendendo? E eu tenho certeza que o nosso grupo vem realmente forte, no sentido de fazer algo direcionado ao nosso povo, entendendo? Temos grande chance de realmente estar aí administrando futuramente a nossa cidade.
Tá? E perguntar uma outra coisa para o senhor. Quais deverão ser os temas principais que irão pautar o debate na próxima disputa eleitoral? Com certeza habitação principalmente, né? A qualidade de vida, acendendo a saúde mesmo, que não pode cair, está indo bem, mas temos que melhorar cada vez mais. A educação principalmente, sim, certo? Levar essa moçada toda para dentro das escolas, né? Melhorar o IDEB, melhorar tudo. E outra coisa, esporte, lazer, cultura, acendendo. Correr atrás da segurança, que é importante, porque é uma cidade que passou já por um patamar maior, certo? Então, muita violência, muita biqueira para tudo quanto é lado. Nós temos que dar uma trabalhada nisso tudo, senão é aquele negócio. Teve a oportunidade de ter uma cidade mais ou menos no patamar alto, de oferecer coisas boas para a nossa população, estraga tudo porque não enxergou esses pontos, certo? E você perde o time. O time é justamente correr atrás de dar qualidade de vida, cuidar, por exemplo, da segurança, porque segurança hoje, principalmente extrema, é qualidade de vida. Exatamente. Uma cidade insegura acaba com a sua qualidade de vida, é o que não é. E outra coisa importante também, você vê, o batalhão, eu tenho um histórico que é importante. O batalhão, ele foi colocado aqui em Extrema em 2014, dia 19 de setembro, quando eu inaugurei o pronto-socorro municipal Jair Levotti. Veio o governador Alberto Pinto Coelho e presenteou Extrema com o batalhão, o 59º Batalhão, que hoje está muito bem alojado, que o João Batista fez aí o batalhão novo e tal, certo? Então, eu acho que isso tudo é importante ser colocado. Um batalhão que veio para justamente dar segurança, né? Agora vem a regional também da Polícia Civil, que trazer mais segurança. Mas nós temos que correr atrás da segurança porque nós estamos um pouco intranquilos. Essa que é a verdade. É isso aí. A gente está encerrando o nosso bate-papo aqui, doutor Luiz, e antes de finalizar com a nossa conversa, eu gostaria de saber do senhor o que a Extrema pode esperar dos nossos próximos gestores. Eu acho que vou falar do meu pensamento, tá? Que eu torceria para o próximo gestor é que ele olhe com carinho para a nossa população, certo? A nossa população, ela hoje, o que está acontecendo? Nós temos uma migração muito grande hoje, sim, todo dia está chegando família atrás de oportunidade e que realmente aí ela não tem a devida, porque não dá tempo de você acudir todo mundo, e aí que é importante, que eu falei para você, dar uma brecada nessa industrialização, nesses galpões, para dar tempo da gente cuidar do nosso povo. Eu acho que a coisa mais importante para o próximo gestor de Extrema é que ele olhe o povo com carinho, certo? E dê a devida atenção para o nosso povo. Viu? É isso. Então é isso. Tá. Conversamos com o médico e ex-prefeito Luiz Carlos Bergamin. Obrigado pela presença do senhor. Eu que tenho que agradecer você, viu, Deméter, e todos aqui, Acendendo. Foi muito gostoso a nossa entrevista. Obrigado. E pode contar comigo sempre. O dia que me convidar, eu estou aqui de novo. Foi um prazer. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui em mais um Câmara Entrevista. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.